Arro pessoal, muito boa tarde, passando aqui para fazer uma live. E como eu comentei no Astral do Dia, no podcast de hoje, a ideia dessa live é ser uma live até mais rápida, direto ao ponto, para falar sobre o curso de astrologia, que vai começar na semana que vem. Então, na semana que vem, nesse mesmo dia, quarta-feira, a gente começa às 7 horas da noite a nossa jornada astrológica. Então, o foco dessa live é falar sobre esse curso. E eu comentei do podcast, então vale a pena também trazer esse recadinho. Você que está pegando essa live por algum motivo, porque alguém compartilhou, ou se por um acaso apareceu aí no seu algoritmo, né, no seu feed, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias lá no Spotify e no YouTube eu mando uma reflexão do dia. Inclusive, ainda hoje eu vou gravar sobre a reflexão de amanhã, né, que a Lua continua em peixes. Inclusive, não sei como é que foi para vocês aí que ouvem o Astral do Dia, mas para a gente aqui, inclusive para a gata, a transição da lua cheia, né, de aquário para peixes foi um pouco conturbada, por isso que a noite foi um pouco insone por aqui. Bom, vamos lá começar sobre o nosso assunto. Para quem me acompanha há um tempo, sabe que eu já estou há um tempo aqui na internet falando sobre astrologia. A astrologia ajudou a mudar a minha vida. Né? Eu vim do mercado de TI, eu trabalhava tinha empresa, né? Comecei trabalhando com multinacionais, aí tive minha própria empresa, tive lá uma crise, né? Bem no meu retorno de Saturno. Aliás, quem fizer o curso vai entender o que é esse retorno de Saturno. Nesse retorno de Saturno, eu passei por uma grande transformação. E a transformação foi o quê? Foi eu me alinhar com a minha missão de vida, com o meu mapa. Michele, boa tarde, seja bem-vinda. Então, a astrologia ela ajudou muito eu a me entender. Né? E justamente esse me entender, essa busca pelo autoconhecimento, conseguiu tirar toda a angústia, conseguiu tirar toda a tristeza, enfim, era uma coisa muito louca, inclusive afetava o corpo, né? Trouxe ali algumas dores, algumas doenças, mas que a partir do momento que eu busquei o autoconhecimento, que eu olhei para o mapa astral de uma forma mais profunda e principalmente fiz um plano para me alinhar com esse mapa astral, tudo foi mudando e miraculosamente as dores que eu tinha, né, foram sumindo. Então a astrologia, ela realmente fez parte de uma grande transição da minha vida, é algo que eu amo fazer, é algo que está no meu mapa. Aliás, se você olhar o seu mapa, talvez você encontre traços de alguém que veio para ser terapeuta, alguém que veio para ser astrólogo, alguém que veio para trabalhar alguma coisa específica que você pode olhar lá no mapa. E no meu caso, foi justamente isso, esse trabalho com autoconhecimento e várias coisas que eu fui identificando ali. E aí esse curso, a ideia é o quê? Né? Eu tenho ali para mim, né, essa é a minha visão, como eu acho que poderia ser o mundo, todo mundo deveria ter um conhecimento pelo menos mínimo, né? Pelo menos mínimo, mas se fosse um conhecimento maior, melhor ainda, do seu corpo, da sua fisiologia, né, para você poder se cuidar, para você poder ter saúde, para você poder manter, e só ter que realmente acessar ali alguma questão ali, só ter realmente uma doença, alguma coisa mais séria, aí sim você busca ali, né, uma ajuda, mas conhecer o seu corpo, saber que comida te faz bem, saber o quanto tempo você precisa dormir, o quanto de exercício você precisa fazer, isso eu acho que todo mundo deveria ter esse conhecimento. E também eu acho que todo mundo deveria ter o conhecimento do seu próprio mapa astral. Né? Conhecer ali o seu manual de instruções. O mapa astral é como se ele fosse um grande manual de instruções que foi deixado para a gente para ajudar nessa jornada, né? Nesse autoconhecimento que a gente pode ter. Tanto que o meu trabalho com astrologia ele é muito voltado ao autoconhecimento, à cura e ao direcionamento de vida. Né? Então você se alinhar com a sua missão, né? Fazer aquilo que você realmente veio fazer. Então essa é a ideia do mapa astral. A minha ideia não é ser aquela coisa só de horóscopo, do tipo, o que vai acontecer com peixes essa semana, o que vai acontecer com leão, né, nesse ano, não. Né? Porque quem for estudar astrologia, né, a sério, vai ver que a astrologia ela é muito individual. A astrologia não é só o seu signo solar. A astrologia vai muito mais do que isso. E aí até comento, né? Eu estou com a página do curso aqui, que eu vou ler algumas coisas que está aqui para a gente poder explicar a todo mundo, né, como é que vai ser, mas eu começo falando, né, que você que gosta de acompanhar horóscopo, você que gosta de acompanhar, né, astrólogos por aí, geralmente você fica atenta ou atento ao quê? Qual vai ser a previsão para o meu signo? Ou alguns vão falar, se você tem o seu mapa, qual é a previsão para o meu ascendente? Mas nada vai ser tão assertivo, tão, né, como posso dizer, mais certo do que você ter o seu mapa e entender o que está acontecendo por ele. Eu falo por mim. Né? O meu mapa ele é no finalzinho ali do signo de peixes, o ascendente, então geralmente quando se fala dos trânsitos planetários eu tenho que olhar mais o ascendente em Áries, né, quando alguém faz algum horóscopo, do que o ascendente em peixes em si, porque é onde as posições dos planetas estarão. E o que acontece, né? A maioria das pessoas também ainda hoje
se pegam muito ao signo solar. Né? Então, se você for para qualquer lugar, vai para uma festa, né? Vamos falar aí, o pessoal gosta de astrologia em festas, né? Imagina que você está numa festa e você começa a perguntar para as pessoas que estão ali na festa qual o seu signo. A grande maioria das pessoas vai responder. Né? Meu signo é Câncer, meu signo é Sagitário, meu signo é Capricórnio. As pessoas vão respondendo. Agora, se você perguntar qual é a sua lua, né? Qual é o seu ascendente, qual é o seu Marte, ou mais, né? Em qual grau está o seu Sol, em que casa astrológica está o seu Sol, quais são os aspectos que ele faz. Aí você pode filtrar bastante, né? Porque enquanto praticamente todo mundo, vamos pensar aí numa sociedade que tem acesso à internet, tudo, saberia, né, o signo solar, pouquíssimas pessoas vão saber qual é a Lua, qual é o ascendente e quais são os detalhes ali do mapa, que são tão importantes quanto saber o seu próprio signo. Né? Então, e sem contar que as pessoas que nasceram, né, no que a gente chama de cúspide ou transição dos signos, podem passar a vida inteira achando que são de um signo, mas depois descobrem que são de outro, quando faz ali o seu próprio mapa astral. Então a ideia desse curso, primeiro, né, é você aprender a fazer o seu mapa astral. Por quê? Fazer um mapa astral hoje é simples, né, você tendo sua data, local e horário de nascimento, você vai em um aplicativo gratuito, tem várias páginas na internet, eu gosto de recomendar uma específica que eu vou falar no curso. Você coloca os dados ali, vai te gerar um mapa. Né? Então você vai ter esse mapa em mãos. Mas aí o que acontece, a grande maioria das pessoas vai olhar para essa mandala, vai olhar, né, para esse desenho do mapa e não vai entender nada. Né? Vai falar, meu Deus, o que é isso? Não vai entender nada. Por quê? Porque é uma língua, é um alfabeto, é uma linguagem que você tem que aprender. É uma linguagem simbólica. E o que eu acho muito interessante de aprender astrologia é que exercita o seu cérebro, o seu pensamento abstrato, a lidar com linguagem simbólica. E isso foi perdido nos dias de hoje. Né? A nossa sociedade moderna mais cartesiana, mais ligada ali, aquele pensamento mais racional, tudo tem que ser ali certinho, enfim, perdeu-se um pouco desse pensamento simbólico, desse pensamento que existia na antiguidade. E o pensamento astrológico ajuda você a resgatar isso, a entender o mundo dos símbolos, que é tão importante quanto o mundo racional. Então a ideia é você fazer o seu mapa, você vai ter o seu mapa ali em mãos, e você vai começar a aprender a ler esse mapa, a identificar quais são os símbolos que estão ali. Qual é o símbolo de cada planeta, qual é o símbolo de cada signo, o que significa o planeta tal, né, o planeta Marte, o que significa Marte, como que é o Marte no lado positivo, no lado luz, como que é o Marte no lado negativo, o lado sombra ali, o lado desafiador, né, qual é a característica do signo X, você vai olhar aquele signo. E com o tempo, você aprendendo todos os ingredientes que eu falo, né, a astrologia, ela não tem tantos ingredientes, ela tem alguns ingredientes básicos, né, que você pode aprender ali tranquilamente, e ela tem uma infinidade de combinações desses ingredientes. Então aí está a beleza da astrologia. Você tem ali, não são tantas coisas que você tem que aprender no sentido de entender a linguagem dos planetas, dos signos e assim por diante. O exercício vai ser o quê? Você ativar justamente a junção do conhecimento com a parte intuitiva, para você fazer toda a junção das combinações, das infinitas combinações que são possíveis de mapa. Né? Então, um Sol em Aquário, que é o meu, né? Na casa 1 é uma coisa, um Sol em Aquário na casa 12 é outra coisa. Um Sol em Aquário para quem tem Lua em Peixes é uma coisa, um Sol em Aquário para quem tem Lua em Leão é outra coisa. Você vai entendendo todos esses detalhes, né, que a gente vai identificando ao longo do curso. Então, qual que é a ideia? Né? Se você tiver o seu mapa, se você fizer o seu mapa e começar a aprender esses símbolos, começar a entender esses símbolos, você começa a se estudar. Né? E o que eu recomendo para todo mundo? Né? Você que tem o seu mapa, vá todo dia, dá uma olhadinha no seu mapa. Você que ouve o Astral do Dia, que eu mando todo santo dia, de domingo a domingo eu estou mandando uma reflexão astrológica. Pega essa reflexão que eu mando, olha no seu mapa, então veja o que está sendo ativado ali, e você vai, dia a dia, aos poucos, se apropriando do seu próprio mapa. Claro que é mais rápido, né, para quem quer realmente ter esse grande autoconhecimento, você fazer um mapa com um astrólogo, com alguém que vai te explicar ali na hora. Mas, em termos de conhecimento de vida, você ter esse conhecimento, você ter essa sabedoria, né? Você ter essa linguagem ativa em você para você ir olhando o seu mapa, nada substitui isso. Então, a ideia é que você possa aprender para, primeiro, né, olhar o seu próprio mapa, trazer o autoconhecimento para a sua vida, por que não, né, olhar o mapa das pessoas que você conhece, que você se relaciona. Então, olha que interessante, imagina que você começa
haver algumas determinadas configurações no seu mapa que fazem você se entender, né? Ah, é por isso que eu sou assim, é esse caminho que eu tenho que seguir. E melhor ainda, né? Você pede permissão para alguém que você se relaciona, que você conhece, olha o mapa dessa pessoa e de repente entende, ah, por isso que essa pessoa é assim. E como que você pode lidar melhor com aquela pessoa. E claro, para quem, né, de repente é terapeuta, para quem trabalha aí com autoconhecimento, pode ter também essa ferramenta como uma coisa que te ajuda. Então, assim, você faz qualquer tipo de atendimento terapêutico, se você tiver aí os dados da pessoa, ela te dá permissão, você pode pegar o mapa dela e acelerar muito o seu processo terapêutico, porque você vai ter algumas informações importantes sobre essa pessoa. Bom, então a ideia é a gente passar pelos ingredientes principais, né? Então, o que a gente vai ver? Os principais planetas, as casas astrológicas e os signos e os aspectos principais também. Eu vou pegar aqui, né? Eu estou dando só alguns exemplos aqui na página de o que a gente pode ver na astrologia. Por exemplo, a vida está sem significado, né? Como estava a minha. Ou seja, você acorda de manhã e não sabe por que está acordando, não queria acordar, não queria sair da cama, não está legal a vida. Você pode olhar no seu mapa e entender o seu direcionamento. Perceber se você está alinhada ou alinhado com aquilo que a sua alma queria fazer. Né? Então você consegue entender a sua missão de vida através do mapa. Os relacionamentos não funcionam, está com problema de relacionamento, você pode ver também através do seu mapa possíveis bloqueios, possíveis aprendizados, formas de se relacionar que você vai ver no seu mapa. E novamente, nesse caso, se você tiver o mapa da outra pessoa, você pode olhar o da outra pessoa também e entender, né, a visão dessas duas pessoas que se relacionam. A saúde não anda bem, né, você não está ali muito bem de saúde, também o mapa astral pode dar boas pistas. Boas pistas. Inclusive, eu fiz o curso de linguagem do corpo, eu também trabalho com a simbologia da doença lá do Rudger Dalk, e claro que esses dois conhecimentos têm a ver com a astrologia também, que eu vou dando uns pitacos no curso. Né? O dinheiro não flui, você pode ver também lá no mapa, se você tem algum bloqueio, se você tem alguma questão a ser trabalhada com relação à parte financeira. Esses são só alguns exemplos, né? Então, assim, das questões principais que as pessoas procuram, mas a gente pode ver absolutamente tudo no mapa. Então, qual que vai ser o conteúdo da nossa jornada? Porque a astrologia, eu falo que é um estudo para a vida. Né? Você pode passar a vida inteira estudando astrologia, e ainda como Jung, né, o Carl Jung, eu estou lendo o livro Jung, o Astrólogo, né, que aí fala direitinho, né, sobre toda essa vida, né, de estudo astrológico que o Jung trouxe, mas tem uma frase clássica do Jung que ele fala que se ele tem um arrependimento é que ele queria ter estudado mais astrologia. Ele queria ter gastado mais tempo ali estudando astrologia. Então, assim, é um estudo para a vida, mas ele tem que ter um começo. Ele parte de um início, ele parte de uma base. Né? Porque com essa base você pode ir muito longe. Sem essa base, nada começa. Então, qual é o conteúdo da nossa jornada? Qual vai ser a base que eu quero proporcionar para todo mundo ali? Primeiro, a gente vai falar o que é astrologia, né? Vamos entender, porque existe muita coisa que as pessoas não entendem, né? As pessoas que não sabem, que nunca estudaram astrologia, falam coisas que deixam as pessoas confusas. Então, aquela história de 13º signo, de não funciona ou funciona. Então, a gente vai falar o que é a astrologia. Por que ela funciona? Né? Desde quando ela é trabalhada? Então, um conhecimento que está aqui há tantos anos, há milênios, né? A astrologia está há milênios com a gente. Se ele não tivesse valor, se ele não funcionasse, ele já teria se acabado. Mas muito pelo contrário, ele continua super ativo, é só você olhar na internet, pesquisar ali astrologia, você vai ver para todo lado pessoas estudando e falando sobre esse tema, e desenvolvendo ele, inclusive. Porque eu, inclusive, sou da linha que a gente não tem que se prender somente à astrologia tradicional, clássica, que sim, trouxe uma base maravilhosa, mas a nossa evolução continua, a gente continua, inclusive, encontrando planetas e assim por diante, e o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento astrológico tem que continuar seguindo. Então, por isso que eu uso os planetas transpessoais, eu uso asteroides que estão sendo descobertos e assim por diante. Então, começa a gente falando o que é a astrologia. Aí eu trago, né, um paralelo ali, eu trago ali um complemento entre astrologia e leis herméticas. Né? Leis herméticas também é algo que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Né? As 7 leis do universo, as leis que falam, né, como é que funciona aí o nosso sistema, a nossa dimensão aqui. Então eu faço ali esse paralelo, até porque as próprias leis herméticas elas apoiam a astrologia. A lei do mentalismo, a lei da correspondência, assim acima como abaixo, a lei da vibração. Então todas essas leis elas se relacionam com a astrologia e a gente vai falar sobre isso no curso. A gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é astrologia e livre-arbítrio.
né? Então, como é que fica essa história? Né? Por que, que eu, particularmente, não tenho essa visão fatalista, que muitas vezes as pessoas acham que é assim na astrologia? Na antiguidade era mais trabalhada dessa forma, e eu vou falar por quê, né? Dentro dessa aula, na Astrologia e Livre-Arbítrio, e eu vou trazer essa reflexão profunda de como que a gente pode encarar a astrologia e o nosso livre-arbítrio. Hoje até a própria ciência, né? Ela tem um cientista específico ali, se eu não me engano, o nome dele é Robert Sapolsky, e ele fala claramente que nós não temos livre-arbítrio. A gente acha que tem, mas não temos. E ele fala das questões do inconsciente também. Ela fala da questão de várias coisas, né? Que é como se o nosso cérebro tomasse decisões sem a gente estar realmente querendo tomar aquela decisão. Ele já tomou e a gente já está fazendo. Mas eu acredito que sim, a gente tem uma parcela de livre-arbítrio e a gente tem uma parcela de coisas que a gente não vai, né? Como eu posso dizer, a gente não tem tanto controle. Então tem coisas que vão acontecer com a gente. Qual que é a nossa parcela de livre-arbítrio? É como que a gente vai reagir, como que a gente vai agir com aquilo que aconteceu com a gente. Mas isso a gente vai filosofar bastante nessa aula. Ser Star está perguntando, aprendemos preditivo e fazer revolução solar nesse curso? Esse especificamente não, né? Porque como eu estou falando, esse curso eu quero dar a base, uma base sólida, né, para a pessoa conhecer a astrologia. A partir dessa base sólida eu vou criando depois os novos cursos para a gente falar, inclusive, de outros pontos, como Quiron, Lilith, e aí sim falar. Mas, como esse curso ele vai ser um tanto longo, que eu sei, né? Quem já fez curso comigo sabe que eu falo que vai ter, sei lá, 10 aulas e acaba tendo 30, e eu gosto muito de falar, de dar aula, esse é um tema que eu amo. Claro que a gente, ao longo do curso, vai citando, vai falando sobre isso, mas não vai ser especificamente. Esses dois temas serão temas posteriores. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho da história da astrologia, né, até para entender, né, de onde vem esse conhecimento, como que ele foi se desenvolvendo, né, e justamente isso, né, é um conhecimento que está com a gente há tanto tempo e continua presente e continua se desenvolvendo. Então, novamente, se fosse algo que não funcionasse ou não tivesse valor, com certeza já teria sido eliminado, né, já teria sido esquecido, mas não é o que acontece. A gente vai falar dos principais tipos de astrologia, porque a gente vê aí que tem a astrologia tradicional, a gente tem aí a astrologia kármica, a gente tem a astrologia moderna e assim por diante. Eu vou falar sobre isso, né, numa aula específica. A gente vai falar um pouquinho da mecânica celeste, isso é uma delícia, entender como que funcionam os astros, um pouco de astronomia mesmo, né? Como é que funciona ali o céu, que isso é muito interessante, tem muita gente que não sabe muito bem como é que isso funciona, e isso a gente vê no mapa astral e vê no céu. Então a gente vai falar um pouquinho da mecânica celeste. Vamos falar da famosa precessão dos equinócios, que acaba de vez com aquela história que vira e mexe, é muito interessante, né? Todo ano, pelo menos, alguém vai ou, né, pegar um artigo antigo, ou vai escrever, alguém escreve o artigo dizendo que a astrologia está errada, porque você não é do signo de Aquário, você é de outro signo, seu signo mudou, tem um 13º signo. Aí a gente fala da precessão dos equinócios para entender tudo isso, né, para saber que não é bem assim como é que se fala, né? E novamente, eu acho muito interessante porque eu tenho o Sol em Aquário e ascendente em Peixes, então eu estou muito nos dois lados. Eu estou no lado mais racional, mais científico e um lado mais místico. Os dois lados estão comigo. Eu já ouvi muito programa e podcast de cientistas, vamos dizer assim, né, querendo criticar a astrologia, falar que não funciona. E tudo que eles falavam, eu falava, mano, esse cara não pegou um livro de astrologia básico, não pegou um livrinho aqui e não leu as 3 primeiras páginas para entender do que é astrologia, porque as coisas que eles falavam ali, você aprende ali no início do curso. Né? Então, essa parte da precessão dos equinócios é bem interessante. E fala também sobre as eras, né? As eras astrológicas, que é um tema que interessa muito a gente. Aí a gente vai falar dos benefícios da astrologia na nossa vida. Então, como que a gente pode realmente se beneficiar desse conhecimento? E eu falo que esse é um conhecimento para você usar todo dia, todo santo dia você pode utilizar. Quem já ouve meu podcast já utiliza, né, já se beneficia. Mas, novamente, eu faço o podcast e eu dou uma visão geral do céu e falo para todo mundo. No meu mapa, eu consigo ver exatamente como que aquela configuração do dia, ou da semana, ou do mês, enfim, está afetando o meu mapa. Agora, se você tiver esse conhecimento, você pode pegar, primeiro, você pode olhar para o céu, e você pode fazer os seus estudos e tirar suas conclusões, e também, quando você ouvir, por exemplo, o meu podcast, você olha no seu mapa e você vê como isso se relaciona, como isso se coloca no seu mapa. Então, a astrologia ela pode ser utilizada no dia a dia.
né? Aqui também eu vou querer trazer um pouco, né, não é bem o tema da aula, mas trazer um pouco aí da parte da magia astrológica, das coisas que a gente pode utilizar, até associação com óleos essenciais e cristais e assim por diante. Bom, aí a gente começa, né, vai ter a parte de como fazer o mapa astral, né, e hoje, como eu falei, é muito simples. A ideia não é a gente fazer cálculos matemáticos, inclusive nesse livro do Jung eu descobri que ele odiava, né, porque na época dele não tinha computador. Né? Então, na época dele, você tinha que realmente desenhar o mapa na mão, fazer cálculos ali com as efemérides e assim por diante. Mas hoje não necessita isso. A gente pode ter realmente aprender ali a usar alguns softwares e tendo os dados, você põe tudo ali. E qual que é a parte mais importante, que é a interpretação? É ali que você vai, né, colocar a sua energia. Mas aí você tem que aprender a fazer. Né? Então vamos ver como é que a gente, né, cria o nosso mapa para poder estudar ele. E o mapa de quantas pessoas você quiser. Bom, aí você vai ter o seu mapa em mãos. A partir de então, ó, nesse início da nossa jornada, é mais conhecimento mesmo teórico. A partir do momento que eu falo, vamos fazer o mapa, né? Aí todo mundo vai fazer o seu próprio mapa, vai fazer mapa de quem permitir aí, de quem quiser. A gente começa a realmente entender os ingredientes astrológicos. Então, feito o mapa, a gente vai para a visão geral das principais técnicas astrológicas. Aí eu vou citar, né, por exemplo, que a gente tem revolução solar, que a gente tem sinastria, que a gente tem progressões. Eu vou citar, vou passar por cima de tudo isso. Né? E uma coisa que eu digo já, né, se você tem um bom conhecimento astrológico, se você conhece todos os ingredientes, e se você tem, né, o conhecimento do mapa natal, esses conhecimentos, essas técnicas, elas pegam fácil. Né? Você vai aprendendo elas e elas rapidamente você consegue absorver. Por quê? Porque o conhecimento principal, a base, né? Boa tarde, Flávio, seja bem-vindo. A base vai estar ali. Agora, alguém que de repente não tem esse conhecimento sólido, querer falar de trânsito, querer falar de progressão e assim por diante, vai ficar muito complicado. Então, tendo essa base, a parte das outras técnicas fica muito mais fácil o entendimento e elas vêm muito mais rapidamente. Então aqui eu dou uma visão geral dessas técnicas, né? Então a gente vai falar sobre quais são as principais técnicas que existem, e aí eu falo um pouquinho sobre elas. Depois a gente vai para entender o mapa astral, aí eu passo aquela visão geral, né? Para você olhar para aquela mandala e entender cada coisa, porque sim, eu entendo que hoje para mim, eu olhando o mapa astral, aquilo é muito familiar. Eu consigo entender tudo que está ali, inclusive eu gosto de olhar o mapa. Quando a pessoa manda só uma listinha, beleza, com aquela lista dá para, né, ter uma noção, mas eu gosto muito de olhar a mandala, porque olhando a mandala você já vê ali toda a configuração, já vê o desenho ali, e aí eu começo a mostrar qual que é essa visão geral. Né? Então, onde estão os planetas, quais são os símbolos, quais são as casas, cúspides, aspectos, e tudo isso a gente vai falando ali, né, dando essa visão geral, entendendo o mapa. Aí a gente vai começar a entrar nos elementos. E essa parte dos elementos é muito interessante porque os elementos são a base, né? Quando a gente fala de signos, a gente está falando basicamente de forças que atuam através dos elementos. Então, quando eu falo do signo de Aquário, ele é um signo do elemento ar. Então, se você souber o que é o elemento ar, o que significa, como que é o clã do ar, como o Stephen Forrest fala, né? Eu gosto muito dos livros dele, mas não tem tradução em português. Então, quem quiser ler, ele tem um monte de livros, eu já li vários, mas é tudo em inglês. Mas ele tem um livro que, na verdade, ele fala que são os clãs. Né? Então a gente vai falar do clã do ar, que envolve aí o signo de Gêmeos, o signo de Aquário, o signo de Libra. Vamos falar do clã de fogo, vamos falar do clã de terra, vamos falar do clã de água, entender esses elementos. Inclusive já falar um pouquinho sobre o balanceamento dos elementos. Né? Então a gente vê que de repente o seu mapa pode ter um certo desequilíbrio com uma predominância de um elemento e a falta do outro. E como que a gente faz para equilibrar isso? Através do uso de cristais, óleos essenciais e técnicas e práticas. Eu vou falando sobre isso. Vamos falar sobre as polaridades. Né? O último vídeo que eu gravei, né, desse livro aqui do Relacionamentos, que eu estou fazendo uma série deles, fala justamente sobre isso, sobre a questão da polaridade. Então tem signos que são yin, tem signos que são yang, e dependendo da configuração do seu mapa, você pode ser mais yang, você pode ser mais yin, e a ideia é sempre buscar esse equilíbrio. Então, por exemplo, no meu mapa, eu tenho uma predominância de signos yin, principalmente signo de água, eu tenho muito signo de água. Então eu preciso ter um esforço maior para trazer energia yang. Então eu vou falar sobre isso. E olha, só isso já é um grande conhecimento, um autoconhecimento que você pode aplicar na sua vida. E aí, claro, a gente fala das quadruplicidades também, né?
que aí envolve também toda aquela questão do seu signo cardinal, fixo, mutável e assim por diante. Aí a gente vai para a nossa jornada conhecendo os planetas. E como é que eu quero fazer? Né? A estrutura do curso, depois eu vou falar um pouquinho com mais detalhes, vai ser ao vivo. Mas eu quero fazer um mix de aulas gravadas e aulas ao vivo. Por quê? Algumas aulas vão ser mais curtinhas mesmo. Né? Então, vamos falar de repente de um tema aqui que como criar um mapa astral, um pouco mais rápido. Eu vou meio que ver como que eu vou fazendo essa organização, mas o grosso do curso, a parte principal, vai ser em aula ao vivo. Né? E aí, por exemplo, quando a gente vai entrar nos planetas, vai ter uma aula para cada planeta. Então, nesse curso, a gente vai até Plutão. Então, a gente vai falar sobre Sol, uma aula para o Sol, uma aula para a Lua, uma aula para Mercúrio, uma aula para Vênus, uma aula para Marte, uma aula para Júpiter, uma aula para Saturno, uma aula para Urano, Netuno, Plutão. Só aí já são 10 aulas, né? Então, assim, a gente vai ter uma aula para cada planeta, depois uma aula para cada signo, né? Todos os signos, possivelmente uma aula para cada casa. Eu vou ver direitinho como é que a gente vai fazer, né? As aulas eu quero fazer de 1 hora para não ser aula muito longa, né? E para ser uma coisa que todo mundo pode ver tranquilamente, sem ter que dedicar tanto tempo. Então eu vou dizer, se você tiver 1 horinha por semana, você consegue fazer esse curso aí tranquilamente. Ideal se você estudar mais, claro, mas é o mínimo que você poderia ter. Aí a gente vai conhecer então os planetas. Aí eu vou falar das características dos planetas. Por exemplo, quando eu faço uma live aqui que eu falo de um planeta, eu trago algumas palavras-chave, né, que são as principais. Mas quem fizer o curso vai ver que tem muito mais. Tem muito mais simbolismo. A gente fala, por exemplo, até de coisas que se relacionam com o planeta, né, então cores, metais, os próprios óleos essenciais, cristais. A gente vai trazendo todo um perfil daquele planeta para você entender exatamente o que é o Sol astrológico, o que é Vênus na astrologia, o que é o Plutão, o famoso Plutão e assim por diante. Aí a gente vai para os signos, né? Então, se a gente pensar nos signos, também são 12 aulas. Então, conhecendo os signos, todos eles, de Áries até Peixes. Então, uma aulinha para cada signo, para você poder entender no detalhe lado luz, lado sombra, característica, também associações daquele signo. Né? Porque, inclusive, eu quero, como a aula vai ser ao vivo, né, eu quero deixar um tempinho depois da aula para a gente poder bater um papo, trocar, tirar dúvidas e assim por diante. Né? Depois a gente vai conhecer as casas astrológicas, né, então também passaremos aí pelas 12 casas. Então, veja bem, né, aqui já são, você conhecendo elementos, você conhecendo os planetas, os signos e as casas, você já tem uma visão maravilhosa do mapa. Aí a gente entra na finalização de tudo que você precisa para conhecer o mapa, que são os aspectos, né? Os famosos aspectos astrológicos. E aqui a gente vai focar nos chamados aspectos ptolomaicos, ou aspectos maiores, que são os mais relevantes. Depois, é claro, quem quiser se aprofundar, vai pegando os aspectos menores, né? Vai pegando ali, a gente não usa tanto, mas pode usar para detalhar, mas a gente passa pela conjunção, quadratura, oposição, trígono e sextil. Né? Então, olha que interessante, você vai poder entender, né, quando eu falar no podcast que a Vênus está em conjunção com Marte. Aí você já vai saber o que é uma conjunção, você vai saber o que é Vênus, vai saber o que é Marte, vai saber que signo que isso está acontecendo, né, porque isso vai acontecer num signo, e aí você, olha, que legal, sei o que significa. E aí, melhor ainda, você vai ver o que? Em que casa astrológica isso toca no seu mapa. E você vai saber o que é uma casa. Né? Então, veja, aqui a ideia é você ganhar até autonomia, você poder entender o seu próprio mapa e pegar todas as informações que todos os astrólogos colocam e fazer a correlação com o seu mapa e ter esse autoconhecimento mais profundo. Aí a gente coloca em prática, né? Então eu quero também, de repente, pegar alguns mapas de alunos, né? Alguém que de repente a gente pode fazer sorteio, para quem quiser, obviamente, a gente pode botar alguns mapas ali, aí todo mundo vai analisando, e eu vou instruindo ali todo mundo a fazer isso. Então a gente vai ter também a parte prática, sim, porque eu quero que todo mundo aprenda. Então eu quero até incentivar ao longo do curso que você vá estudando o seu mapa, que você vai de repente pegando mapa de pessoas, até mapa de pessoas famosas você pode encontrar na internet, e vai estudando, e vai fazendo ali todo o seu próprio ganho de conhecimento. Bom, como que ele vai ser esse curso, né? Ele vai ser ao vivo, né? Então a predominância dele é ao vivo, mas vai ter também algumas aulas gravadas que eu quero colocar, mas ele vai ser ao vivo pela plataforma Zoom. Então você entra ali ao vivo, a gente vai estar ali, né, trocando ideia. Claro que eu vou deixar, né, a primeira parte eu focado ali falando, depois eu abro para perguntas para a gente poder trocar, mas vai ser ao vivo, semanalmente na quarta-feira.
Eu escolhi quarta-feira justamente porque é dia de Mercúrio, que é um dia de, né, compartilhar conhecimento, vai ser na quarta-feira, das 19 às 20 horas. Então, você pode simplesmente, se você puder participar ao vivo, melhor. Né? Se não, tranquilo também. Por quê? Porque a aula vai ser gravada. Todas as aulas serão gravadas. E aí elas serão disponibilizadas numa plataforma no dia seguinte. Então, se você puder, você pega, já coloca aí nas suas quartas-feiras e você reserva ali das 19 às 20. É tranquilo, é uma horinha que você vai colocar ali. É um horário que geralmente as pessoas já terminaram o seu trabalho, já estão meio que chegando em casa. Então, esse é o horário. Essa aula então é dada ao vivo, ela vai ser gravada. No dia seguinte, eu disponibilizo ela na plataforma. É assim, você que pode assistir ao vivo, maravilha. Você vai assistir ao vivo e você vai ter a possibilidade de depois, a hora que você quiser, assistir a gravação. Ah, quero relembrar tal coisa, quero fixar uma coisa, você pode assistir de novo. E para quem, por um acaso, até por questão de fuso horário, né, porque tem gente de outros países que me acompanham, se você não puder estar ao vivo, tranquilo também. Por quê? Porque você pode simplesmente acompanhar as gravações. Então, como eu falei, no dia seguinte, a aula estará na plataforma, gravada ali bonitinha, e você pode assistir. E aí, se você. E a gente vai ter um grupo, né? Eu quero criar um grupo ali, né, provavelmente no Telegram, para ficar mais fácil, porque ali tem recursos melhores ali que o WhatsApp. A gente vai ter um grupo, e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode ir lançando no grupo, e de repente eu coloco ali, já lanço na próxima aula, faço algumas aulas só para tirar dúvida e assim por diante. Então, mesmo quem não puder estar acompanhando ao vivo, vai estar junto, vai estar presente, né? Porque a gente vai estar trocando ali no grupo. Que mais que eu posso falar? Basicamente é isso, né? Tempo de início, né? A data de início vai ser semana que vem, 3/7. Tempo de finalização, não vou dizer, não sei, porque, como eu falei, né? São muitas aulas e o meu comprometimento é dar esse conteúdo todo que vai estar disponível lá na descrição do curso. Então, eu dando esse conteúdo todo, aí sim a gente finaliza. Isso pode ser um tanto rápido, mas aqui a gente já viu, né? Se eu quero dar uma aula para cada planeta, uma aula para cada signo, a gente já vê que já são ali pelo menos 24 aulas. E aí, 24 semanas, mas coloca todos os outros conteúdos, então a gente tem uma longa jornada. É um caminho muito, muito legal. Eu tô doido para começar esse curso, porque eu adoro falar sobre esse tema. Eu adoro dar aula. E claro, a gente vai ter dica de livro, um monte de dica que eu quero ir dando também ao longo do curso. Então fica aí o convite. O valor ele é super convidativo também. Eu já vou ver se eu consigo pegar ele aqui para mostrar. O valor ele é super convidativo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. O valor à vista é 397, mas dá para dividir, se eu não me engano, em 12 vezes de 39. Né? Então, R$ 39 por mês, você consegue participar, né, dessa nossa jornada. R$ 39 por mês. É tipo se você deixar de comer uma pizza das mais baratas, né, porque pizza hoje está bem mais do que esse preço. No mercado tem pizza aí de mais de R$ 40. Então, se você deixar de comer uma pizza no mês, ou seja, economiza calorias, economiza ali no seu corpo e você pode estar presente nessa nossa jornada. Né? Novamente, se você puder participar ao vivo, maravilha. Se não puder, também não tem problema, porque vai estar todo gravado ali, vai estar tudo disponível. E fica aí o convite, então. E quem tiver no curso, né, vai ter prioridade para atendimento, então volta e meia eu vou de repente fazer alguma promoção, algum desconto, alguma questão assim, porque a gente vai criando uma egrégora, né, de pessoas que estão juntos ali para esse mundo da astrologia. Pessoal, é isso. Né, como eu comentei, era uma live rápida, uma live bem direto ao ponto para falar sobre esse curso que começa semana que vem. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar para mim, né, manda ali a mensagem e eu vou respondendo. Para você acessar a página do curso e já se inscrever, 2 caminhos. Né? No meu Instagram, eu vou deixar ali num destaque, na área de links, eu vou deixar ali o curso de astrologia. Então você pode entrar ali no curso, nesse destaque, e vai ter um link para você clicar. Também no perfil eu vou deixar ali o link para o curso de astrologia. E também, né, se você está vendo esse vídeo gravado, se você está vendo no Spotify ou no YouTube, aqui na descrição, né, vai ter o link para você poder entrar no curso de astrologia. Então, vou ficar muito feliz se eu puder ver você nesse curso, e a gente já se fala aí todos os dias, né, no Astral do Dia. Se todo mundo que estiver no Astral do Dia ouvindo estiver nesse curso, vai ser uma maravilha, né? A gente vai criar uma egrégora muito, muito legal. Então é isso, vou ficando por aqui. Vou inclusive agora gravar o Astral do Dia de amanhã. E amanhã, eu já vou deixar a dica também, amanhã a gente vai ter uma live aqui para falar do Saturno retrógrado.
porque Saturno já vai ficar retrógrado. E sim, a gente vai falar de planetas retrógrados no curso também. Eu acabei não falando aqui, mas vai ter, claro, a gente vai falar do momento de retrogradação dos planetas. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, espero você no curso. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Se você acha que alguém pode gostar desse curso, se interessar, fico muito feliz se você puder compartilhar, marcar a pessoa, mandar, enfim, para ela poder entrar também. E é isso, que na próxima quarta-feira, às 19 horas, possamos estar juntos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.